Olha, discipulado é um assunto central na fé cristã, né? Mas a forma como ele é praticado, isso pode variar bastante. E um dos modelos que mais gerou debate, um debate teológico bem acalorado mesmo, foi o das Igrejas Internacionais de Cristo, a ICOC. Então, a gente vai mergulhar fundo para entender os pontos-chave dessa discussão. E a grande questão, no fundo, é essa aqui. O discipulado serve para ajudar no crescimento espiritual ou, em algum momento, vira uma ferramenta de controle? É justamente essa linha tênue, essa tensão, que está no centro de toda a polêmica sobre o modelo da ICOC. Mas antes da gente entrar nos detalhes, um ponto super importante precisa ficar claro, tá? A crítica aqui não é contra a ideia de discipulado, de jeito nenhum. O que está em jogo é a metodologia, é o como isso foi feito, sabe? O jeito específico que esse movimento aplicou esses princípios. Vamos começar então pelo primeiro ponto, que talvez seja um dos mais delicados: a questão da autoridade e da liderança. É aqui que o debate começa a pegar fogo e onde surgem as críticas mais fortes ao modelo da ICOC. Na prática, o que a gente via era uma hierarquia bem rígida, bem vertical mesmo. O líder, o chamado discipulador, tinha uma influência enorme. Ele acabava tendo a palavra final em decisões de quase todas as áreas da vida da pessoa. Pensa só, com quem namorar, que carreira seguir, decisões assim super pessoais precisavam passar pela aprovação de um líder. E qual é a primeira resposta teológica a essa estrutura? É um princípio conhecido como sacerdócio de todos os crentes. A ideia, baseada em passagens bíblicas, é que todo cristão tem acesso direto a Deus. Não precisa de um intermediário humano para isso. Então, essa necessidade de ter um líder validando tudo era vista como algo que ia contra esse princípio fundamental. Esse versículo de Gálatas, nossa, ele é perfeito para ilustrar o segundo ponto. Os críticos diziam que o nível de submissão que era exigido acabava virando um novo jugo de escravidão, sabe? Um peso, um sistema cheio de regras que tirava a leveza e a alegria da fé e colocava um fardo de controle no lugar. E para fechar essa parte sobre autoridade, a gente tem um exemplo do próprio Cristo. Jesus ensinou um modelo de liderança que era o oposto disso tudo, a liderança servidora, aquela que serve. Então, para muitos, essa estrutura da ICOC, de cima para baixo, parecia ser uma inversão total do que Jesus ensinou. Beleza. Agora vamos mudar de assunto e entrar no segundo grande ponto de debate, que é uma das doutrinas que mais gerou controvérsia: a ideia de exclusividade do movimento. A ICOA defendia a ideia de que ela era a única e verdadeira restauração do cristianismo do Novo Testamento. A consequência lógica disso, bom, era que, para eles, fora dali, era praticamente impossível encontrar salvação ou um discipulado de verdade. Mas qual é a contrapartida teológica para isso? É o conceito da Igreja Universal. A Bíblia, em vários lugares, descreve a Igreja como um corpo formado por todos os que creem em Cristo, não importa a placa da Igreja, a denominação. A ideia de que Deus trabalharia só num grupo específico, isso para a maioria dos teólogos simplesmente não se sustenta biblicamente. Ok, e isso nos leva direto para o nosso terceiro ponto, que é importantíssimo. Como é que o movimento justificava essas práticas? A crítica aqui é bem direta. Eles focavam no uso de alguns versículos específicos que, segundo os críticos, eram tirados do seu contexto original para dar suporte à metodologia deles. Vamos dar uma olhada no primeiro exemplo. Esse versículo aqui era um dos mais usados para justificar aquela estrutura hierárquica de discipulado que a gente comentou. E o contraste aqui é gritante. De um lado, o movimento interpretava esse texto como uma ordem para criar uma cadeia de comando, sabe? Um passando para o outro. Mas, quando a gente olha o contexto, parece que Paulo estava falando sobre outra coisa: a importância de passar para frente o evangelho, a doutrina correta, e não de criar uma estrutura de submissão de uma pessoa à outra. Agora, outro versículo que era super importante para eles, esse aqui era frequentemente usado para pedir uma obediência assim quase cega aos líderes. Só que aqui tem um detalhe fascinante que está na língua original, no grego. A palavra que a gente traduz como obedecer, que é peitho, tem mais a ver com ser persuadido por ou confiar em. E, poxa, isso muda completamente o sentido, né? Não é mais sobre obediência cega, mas sobre uma confiança voluntária em um ensino que é fiel. E para a gente fechar essa parte dos versículos, temos a famosa frase sobre negar a si mesmo. Essa ideia era um pilar central nos ensinos sobre sacrifício dentro do movimento. No modelo deles, negar a si mesmo
Muitas vezes significava abrir mão da sua própria vontade, dos seus sonhos, em favor do que o seu discipulador achava melhor para você. Já a interpretação mais tradicional entende que essa negação é sobre renunciar ao ego, ao pecado, para seguir diretamente a Cristo, e não para se submeter a outra pessoa. Chegamos agora ao nosso último ponto da análise, a ênfase, que muitos dizem ser exagerada, nos números. A ideia de medir o sucesso espiritual principalmente pelo crescimento numérico. E essa imagem deixa o contraste bem claro, né? De um lado, a Bíblia fala que a maturidade cristã se mede pelo fruto do Espírito. Amor, paciência, bondade, são qualidades de caráter. Do outro, o que os críticos apontam aqui na IOCOC, a métrica principal virou outra: quantos novos membros, quantos batismos. A pressão por esses resultados visíveis era, segundo relatos, muito, muito grande. E esse versículo aqui de 1 Coríntios é um contraponto teológico muito forte para isso. Paulo diz: um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. É um lembrete de que, no fim das contas, o crescimento espiritual é obra de Deus, e um foco exagerado em números pode acabar desvalorizando esse processo e até levar as pessoas a tentarem forçar algo que só Deus pode fazer. Bom, depois de analisar todos esses pontos, vamos tentar juntar as peças do quebra-cabeça para fechar o raciocínio. A gente está falando o tempo todo daquela linha tênue entre ajuda e controle, né? Então, resumindo, as críticas teológicas giram em torno de 4 pontos principais. Primeiro, uma hierarquia que levava a um controle excessivo. Segundo, a ideia de que eram a única igreja verdadeira. Terceiro, o uso de versículos fora de contexto para justificar as práticas. E, por último, um foco em crescimento numérico que muitas vezes passava por cima do amadurecimento espiritual da pessoa. No final das contas, o que os críticos dizem é basicamente o seguinte: o modelo da ICOC, mesmo que tenha começado com a melhor das intenções, acabou distorcendo alguns princípios bíblicos importantes. Ele confundiu a ideia de seguir a Cristo com a de se submeter a um sistema de controle humano. E a gente termina com uma pergunta que, na verdade, serve para todo mundo e vai muito além da ICOC. Em qualquer grupo, em qualquer jornada de fé, como é que a gente percebe essa fronteira? Onde é que a devoção saudável termina e onde um controle que faz mal começa? Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes e difíceis de responder.